Oi, eu sou a Ina, sou obreira da base e vou falar para vocês sobre o jejum. Então, a grande pergunta, o que é o jejum? E a palavra de Deus traz algumas referências, como o rei Davi, a rainha Esther, Daniel, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus. Queria compartilhar com vocês o que diz Mateus 4:2, que fala assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, nós já temos aqui nesse versículo algo que o próprio Jesus teve em ação. Então, ele teve um tempo em um propósito separado com o Senhor. E assim também tem que ser nós. E também a gente pode trazer referências como homens notáveis. João Calvino, John Wesley, Martim Lutero, que foram homens que mudaram na sua época o que eles fizeram e como eles se comprometeram com o Senhor. E o jejum foi uma das práticas que eles tinham com um propósito. Que vale falar que o jejum não é uma prática somente cristã. Alguns segmentos religiosos, algumas seitas e até ideologias têm essa prática, mas ela não é necessariamente correta. Porque agora eu queria falar para vocês sobre o jejum na Bíblia, para que nós possamos entender com mais clareza qual é o propósito do jejum. E até é interessante falar porque o jejum ele não é algo que é obrigatório. E sim algo que você tem a oportunidade de ter com o Senhor. Também precisamos entender que o jejum não é uma dieta, até porque uma dieta ela vem só para tratar o teu corpo e o jejum ele vem para tratar o teu espírito, para te fortalecer no Senhor, para fazer com que você viva experiências com Ele, para que Ele também possa tratar você. Então, existem três tipos de jejum: o total, que é sem alimento e sem o líquido; o parcial, que é somente sem o alimento, e geralmente as pessoas têm o hábito de consumir água. E quando são mais prolongados, tem o hábito de tomar café sem açúcar, o chá, suco, que são jejuns que são feitos de 3, de 40 dias. E também tem o jejum específico, como o jejum de Daniel, que foi por 21 dias, onde ele separou alguns alimentos específicos para ter um tempo com o Senhor. A Bíblia fala sobre alguns tipos de jejum: o jejum de um dia, o jejum de 3 dias, que foi de Esther, e também tem o jejum de 7 dias, o de 40 dias, que o próprio Jesus fez, que foi a referência da Bíblia que eu trouxe para vocês. E vale a gente entender que o jejum ele não é um mandamento, porque ele não é uma prática obrigatória. Ele é uma oportunidade que você tem de se relacionar com o Senhor de forma mais profunda. É a mesma forma que Jesus teve nesse versículo que eu li. Ele até foi tentado por isso, porque ele estava separando um tempo com o Senhor. E assim também é na nossa vida. Quando nós jejuamos, algumas características nossas são ressaltadas. E ali nós percebemos o quanto nós precisamos ser tratados no Senhor, o que nós precisamos aprender no Senhor e como Ele precisa agir na nossa vida. É porque eu achei muito legal uma coisa que fala de Martim Lutero no livro, que ele fala que o cristão não tinha intenção de rejeitar nem de desprezar o jejum. Sua intenção era restaurar o jejum correto. Porque a palavra de Deus no Antigo Testamento tinha o seu tempo de jejum. Porém, já tinha sido desvirtuado. E no Novo Testamento, Jesus veio para, corrigir isso. E foi quando eu acho legal essa parte de Martim Lutero. Eu tô falando com vocês, se aparecer. Porque no Sermão do Monte, Jesus fala, né? Quando vocês jejuares, não sejam como os fariseus, né? Exatamente. Que ficam tristes, que... Exatamente. Nós também podemos entender na palavra de Deus que Jesus podia usar algumas falas, como por exemplo assim: se você jejuar, ou você precisa jejuar. E pelo contrário, ele
fala quando você jejuar. Então, vem de uma resposta, de uma pergunta que um dos discípulos de João Batista faz a ele. E até é interessante porque nesse tempo todo mundo pergunta para ele por que você não faz os seus discípulos jejuarem? E ele fala que não é tempo. Como é que é? Que é 9:15. E o interessante é que quando ele fala com os discípulos de João Batista, ele fala assim, que está em Mateus 9:15. Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Isso é muito interessante, porque enquanto os discípulos eles tinham a oportunidade de estar com Jesus, eles não tinham essa necessidade. E a partir do momento em que eles começaram a ter a sua caminhada sem, né, Jesus, mas com a presença do Espírito Santo, houve a necessidade deles compreenderem que o jejum era algo que iria aproximar eles mais ao Senhor, né? E a partir daí nós começamos a entender que o jejum ele é uma prática que vai fazer com que nós sejamos semelhantes ao Senhor, porque não tem uma obrigação ou não é uma ordem, mas o que é mais interessante é que se nós sabemos que Jesus jejuou, se nós sabemos que Jesus jejuou, nós também precisamos jejuar. E eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho mais sobre o que é o propósito do jejum. Ele amplia a sensibilidade espiritual, ou seja, você tem mais percepção de ouvir a voz do Senhor, de compreender a palavra dele e até mesmo no teu dia a dia, em relacionamento com as outras pessoas, no que você precisa ser modificado, no que o Senhor precisa tratar o teu coração, como você precisa caminhar, o que você precisa fazer ou como você precisa agir. Essas são uma das maneiras que o jejum vai nos aperfeiçoando na presença de Deus. E precisa ser bem claro para nós que o jejum ele não vai mudar a Deus ou uma decisão dele. O que ele vai fazer é gerar transformação na nossa vida. A prática do jejum nos confronta os nossos excessos, que geralmente é algo que nós não percebemos que nós fazemos demais. E assim, diante dessa prática, nós começamos a perceber que o que nós estamos fazendo e o Senhor não pediu para nós fazermos. E é a partir dessa linha de raciocínio, né, e dessa forma que nós nos colocamos diante da presença do Senhor, é que nós começamos a compreender de forma mais clara o que o Senhor deseja, o que o Senhor tem designado para nós, qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. O jejum tem o propósito de trazer renovo, de nos estabilizar e, acima de tudo, nos ensinar a caminhar mais tementes ao Senhor e mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor, para que possamos viver o propósito, cumprir ele e para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Se você tem alguma dúvida, se aprofunde, busque ao Senhor, busque na palavra e busque compreender o que é essa prática para que você possa viver experiências com Deus. E uma das coisas que eu acho muito interessante, que particularmente eu fiz quando eu comecei a desejar ter a prática do jejum, é compreender ele. E isso fez com que pudesse ser rompida algumas barreiras na minha vida e eu pudesse viver algumas experiências com o Senhor. E tudo que nós temos que fazer, nós precisamos fazer para a glória de Deus, motivados no Senhor, com nenhuma intenção além de conhecer a grandeza do Senhor, a beleza dele e exaltar o nome dele. E vale também falar sobre essa questão de como nós jejuamos. Nós precisamos entender que esse tempo ele precisa ser separado para o Senhor. Ah, mas Ina, eu trabalho. Ok, você trabalha, mas você pode levantar mais cedo, ter um tempo de oração, apresentar para o Senhor como está o teu coração, o que você tem, o que você deseja ouvir dele. E a partir daí, seguir a sua vida, o seu trabalho. O que também você precisa entender é que quando você jejua, é certo você dormir? É uma pergunta, mas como que você vai ter esse tempo de sacrifício no Senhor? Como que você vai viver uma experiência no Senhor?
É você vivendo, não você descansando, claro, descansando no Senhor, mas não como usando isso de outras formas, porque eu não quero passar fome, então automaticamente eu vou dormir para não passar fome. E daí você não vai apresentar para o Senhor. Mas daí, como é que você vai separar o teu tempo com Deus? Porque se você não separar o teu tempo com Deus para você dizer para Ele qual é o propósito, porque você está mortificando a tua carne. Não pode ser como um sacrifício, precisa ser com um propósito. E um propósito bem claro no Senhor, para que Ele fale o teu coração. Daí você vai dar a desculpa que você começa o jejum e você vai dormir até meio-dia, mas como que você vai ouvir a Deus dormindo? Quando você for jejuar, eu que oriento você separar um tempo para o Senhor, você buscar na palavra dele, você colocar como está a situação do teu coração, o que você tem sentido, como você está assim no teu secreto, para que você possa ouvir a voz dele. O jejum ele pode ser feito, eu vou trabalhar. Você pode separar o teu tempo e trabalhar, depois entregar, né, esse jejum e buscar essa direção de Deus, essa resposta de Deus. E acima de tudo também você poder entender e compreender o propósito de Deus para você. Talvez o Senhor vai falar para você que você tem feito coisas em excesso e isso é bom para que você perceba aonde Ele deseja que você esteja e assim você vai poder funcionar de uma forma muito mais sincera e muito mais entregue ao Senhor. É isso que tem que ser a sua motivação nesse tempo. E a gente precisa deixar bem claro que o jejum ele é de alimento. Essa questão de você separar um tempo sem usar rede social, sem usar internet, claro que no teu tempo de jejum, se você puder separar realmente para o Senhor, estar em espírito de oração, é uma benção. Mas essa questão, quando você se separa de não usar redes sociais, ela na verdade entra como um propósito, como algo que você determina no teu coração, porque você quer ser mais sensível ao Senhor. Mas o jejum, de fato, é só realmente se abster da alimentação. Ele é uma dieta. Se você fizer ele em excesso, provavelmente você vai perder peso, tudo. Mas, assim, uma das coisas mais interessantes para nós cristãos é que ele tem que trabalhar no nosso espírito, na nossa alma, ele tem que nos modificar. E quando você faz uma dieta, você só tem olhado para o teu físico e não é o propósito. O propósito é você ter mais sensibilidade no Senhor. Então é de forma espiritual, não de forma física. Claro que algumas pessoas, quando se comprometem por mais tempo, provavelmente o corpo ele vai reagir. Por quê? Porque o jejum tem os seus benefícios também na questão de saúde. Mas o maior propósito, trazendo para vocês, é o propósito de conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer Ele e cumprir o propósito, para a glória de Deus. Deus abençoe. Então é isso aí, galera. Curte, compartilha. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.